Nós vamos ler a palavra de Deus, dadas essas informações. E eu quero pedir então aos irmãos lá. Obrigado, Gilson. Obrigado, meu irmão. Pedir a ajuda da mídia em relação aos textos que a gente vai ler, alguns textos, né? Eu não quero falar muito, e não preciso falar muito, uma vez que já foi falado bastante durante todo o mês, nesse tema tão bom, tão agradável, que é para toda a nossa vida, né? E, inicialmente, né, nós vamos estar lendo o Evangelho de João 15, no verso 15 a 20. E eu pedi à irmã Kézia, então, por favor, para usar a versão da Almeida, Revista e Corrigida Fiel, por favor. Revista Corrigida Fiel, porque aqui eu estou também usando. E Evangelho de João 15, inicialmente, verso 15 a 20. A Bíblia diz assim para nós: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Meus irmãos, eu tomei banho, mas tem uns mosquitinhos rodando aqui, entendeu? Eu lembro que eu tomei banho, passei perfume e tudo, mas acontece, né? Bom para descontrair, não é isso? Então, estamos ligados. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao Pai, Ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Amém, irmãos? Assim, então, nós podemos nos situar, né, nessa escolha. O tema que me foi sugerido, né, dentro da temática do mês, é respondendo ao chamado de discipular. Respondendo ao chamado de discipular. Dentro dessa ideia, então, podemos nos situar, em primeiro lugar, que nós fomos escolhidos para uma missão, uma grande missão. Fomos escolhidos não aleatoriamente, não por acaso, mas com um propósito tremendo, que é o propósito de proclamar a salvação de Jesus, de Deus, para o mundo inteiro. O propósito de fazer com que essa mensagem salvífica, poderosa, chegue a todas as pessoas, a todos os cantos. Isso, então, nos remete também a um privilégio inigualável, porque, dentre todas as funções que nós exercemos durante a nossa vida, nossa caminhada, esta é a maior, esta é a mais importante.
E olha que nós ocupamos cargos e realizamos coisas importantes na nossa caminhada, muito importantes. Nós adquirimos uma profissão, nós estudamos, nós adquirimos saber, nós adquirimos uma família, construímos uma família, nós geramos filhos, nós criamos filhos, educamos filhos, acompanhamos o crescimento, participamos da formatura deles, do sucesso deles. E tudo isso, então, é muito grande, é muito importante, tantas outras coisas. Mas nós temos também, dentre estas missões, nós temos essa maior, esta mais excelente, porque é essa que nos coloca numa condição na esfera divina, aonde nós iniciamos e vamos continuar. As outras nós iniciamos e vamos parar. Todas elas vão parar um momento. Inclusive a nossa caminhada aqui também vai parar. Mas esta atmosfera, esta esfera, ela não termina. A dimensão da nossa existência, ela ultrapassa todos os limites, porque ela é de Deus e retorna para Deus, para que essa vida continue a fluir, e numa condição, como nós sabemos, chamada de vida eterna, numa condição muito mais especial. Porque a Bíblia vai dizer que todas essas coisas estarão vencidas, e nós vamos estar, então, no gozo eterno, usufruindo da presença augusta do Senhor, não é? De toda a glória celestial, de toda a glória divina. Mas enquanto não, nós temos então essa certeza, esta convicção, a mensagem de Deus, ela traz para nós esse entendimento, esse ensinamento precioso. E agora então, com esse entendimento, nós vamos estar então propagando, saindo, levando e proclamando. Jesus Cristo, que deu início a esta obra, Jesus Cristo que instituiu esta missão e esta igreja, Ele que nos chamou, Ele também nos capacita. E aí então nós temos vários textos na Bíblia, claro, que vai mostrar, principalmente nos evangelhos, quando então Jesus ele vai comissionando pessoas para estar. Nós vimos aqui muitos textos durante o mês, Mateus 28, 19 a 20, né, que é muito conhecido, é a grande comissão, é o texto da grande comissão, que é ir por todo o mundo, né, pregar o evangelho, né, fazer discípulos de todas as nações, né, fazer discípulos de todas as nações. Também, dentro dessa perspectiva, né, de responder ao chamado, então nós vamos ver aqui na Bíblia, vamos ver alguns textos, para entender de que como nós estamos respondendo, é resposta também do que os outros responderam. É cada um respondendo no seu momento. E a segurança que Jesus vai dar para cada um, né? Ele não deixa sem as orientações adequadas, né? Sem prevenir de que essa missão é uma missão desafiadora. Há um preço para nós. Houve um preço para Jesus, que é o preço que nós não conseguiríamos pagar. Então, ele pagou o alto preço. Mas podemos dizer, então, que o preço que não é tão alto, nós precisamos pagar.
O alto ele pagou. Agora, então, nós precisamos estar com a nossa vida sendo desafiada a cada dia. E ele fala aqui desse texto que nós lemos do Evangelho de João. Depois, no capítulo 16, ele vai falar sobre a vinda do Espírito Santo, né, a descida, e a capacitação que o Espírito Santo ia dar, né, e está em evidência, vai estar dando a cada um para justamente cumprir esta missão, para que possamos então responder à altura esse chamado de fazer discípulos, ser discípulos e fazer discípulos. E ele então coloca aqui de uma maneira muito clara de que podemos encontrar, né, oposições. Podemos encontrar oposições. Fomos escolhidos, né, entendendo, né, e eu quero ler também um outro texto inicialmente, 1 Pedro 2,9, né, que fala também dessa escolha. O que vai estar aqui mais rápido do que eu abrir a Bíblia? 1 Pedro 2,9, que é muito conhecido de todos nós, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então nós, falei em privilégio, né? Nós temos esse privilégio, somos esse povo que anuncia a mensagem poderosa do Evangelho, né? Que vai levar a dissipar as trevas. Assim, irmãos, nos situamos que fomos escolhidos, entendendo que, agora, em primeiro lugar, que esta obra tem urgência, né? Que tem urgência, é o primeiro tópico. E a Bíblia vai dizer para nós, em 2 Timóteo 4, de 1 a 2, vamos junto aqui, né, Kézia? 1 Timóteo, que aí a gente vai andar mais rápido. 2 Timóteo 4, de 1 a 2, em relação ao que a Bíblia vai dizer para pregar essa palavra em todo o tempo, né? 2 Timóteo 4, 1 e 2. Então ele diz lá para Timóteo, né? Paulo vai estar falando para o jovem pastor Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino. 2. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Então, insista, né, permaneça, né, seja firme, pregue essa palavra, ensine essa palavra em todo momento, em todo tempo. E ele usa essa expressão fora de tempo e fora de tempo, né, significando de que essa mensagem precisa ser pregada constantemente, em todo tempo, 24 horas por dia. É o entendimento, né, de que responder ao chamado de discipular é entender que tem urgência esta obra, porque ela precisa ser pregada para alcançar as vidas, porque as pessoas sem Cristo, sem o Evangelho, estão caminhando para a perdição. Assim como, né, em Adão todos pecaram e foram separados de Deus, agora no segundo Adão, que é Jesus Cristo, todos são unidos. Vem a restauração. Então é preciso, não há outra maneira. Em Atos 20, 24, né, vai também falar sobre esta urgência da obra, ou seja, o entendimento de, né, respondendo ao chamado com o entendimento de que que tem urgência, em Atos 24, né, também, que fala, né, da dedicação, né, dedicação. Não há nada mais importante do que estar ensinando, está aqui, né, Atos 20, 24. E agora é o próprio Paulo que fala, né,
aquele que perseguiu a igreja, que perseguiu os cristãos, que, né, assistiu à morte de Estevão e demais cristãos, ele agora, alcançado por esse evangelho poderoso da graça de Deus, ele vai entender, ele vai responder também, e ele vai dizer: mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Maravilhoso isso, né? Graças a Deus por isso. Há esse entendimento de que é urgente essa obra. É urgente. Porque é muito triste nós sabermos da morte de alguém que não deu nenhuma resposta durante a sua vida de ter confessado a Jesus como Salvador. E a Bíblia diz que aquele que, né, morre sem Cristo, ou vive sem Cristo, está perdido nos seus delitos e pecados. Ele está morto espiritualmente. Por isso que esta mensagem tem urgência. Nós não somos donos da nossa vida e nem da vida de ninguém. E então é preciso que as pessoas sejam salvas o mais rápido possível. Há um pensamento, né, complicado, que a gente de vez em quando ouve: aí eu vou deixar mais para frente um pouquinho, eu vou deixar para depois, vou esperar mais um pouco, né? Vou esperar mais um pouco. Quem pode esperar mais um pouco, gente? Não tem noção daqui a um segundo. O infarto pego pessoas com menos de 30 anos. Pessoas com todo o vigor. Os acidentes. Não é, claro, por medo de morrer, de um acidente, de uma coisa, que alguém vai tomar essa decisão. É preciso que o Espírito Santo gere no coração, né, no entendimento. Mas é preciso que o ser humano reflita ao ouvir a mensagem. Por isso a mensagem é muito importante, porque essa mensagem é que vai despertar a pessoa para entender, para pensar a respeito da eternidade e, então, ter a ação divina de que precisa, então, tomar a iniciativa de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador e seguir a Cristo Jesus, né? Abrir o coração e seguir a Cristo, né? É uma urgência a necessidade, né? E eu me lembro que há muitos anos atrás, né, nós visitamos o irmão Zezé e o irmão José, ele chamava de Zezé, esposa da irmã Filhinha. E ele já numa idade avançada. Visitamos ele lá no domingo à tarde. E conversamos um pouco com ele. E lemos a Bíblia. E li então Apocalipse 3:20 para ele. Disse: o senhor quer pensar um pouquinho comigo sobre esse texto aqui, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. E que Jesus está falando ao seu coração nesta hora, para o senhor abrir a porta do coração e reconhecer Jesus como Salvador. O senhor quer tomar essa decisão, hoje é um dia muito especial. Quem sabe? O senhor tem toda a liberdade. Ele disse: eu quero sim, pastor, eu quero. E nós oramos junto ali. E ele começou a vir para a igreja junto com a irmã Filhinha, e foi batizado, e até o dia do sepultamento, de mais 92 anos, mais ou menos, que ele tinha, só 90 e alguma coisa, que ele foi sepultado, ele estava servindo ao Senhor, não é? Os irmãos todos conheceram muito, não é? Tanto ele vindo aqui, como a gente indo lá na casa dele, fazendo culto, fazendo grupo. Então, interessante, né, a pessoa entender essa urgência. Nós entendemos que há uma urgência e a pessoa entender que realmente é urgente. Não dá para deixar para mais tarde. Não pensa nisso, não.
A Bíblia diz que se hoje ouvides a voz, não endureça o coração, na carta aos Hebreus, né? Não endureça o vosso coração. Então, a mensagem, ela é uma mensagem de urgência, precisamos entender. Em segundo lugar, meus irmãos, também responder ao chamado de discipular, entendendo que é para todos. Ela é urgente e ela é abrangente. Ela é para todas as nações. Verso 19 do capítulo 28 de Mateus, né? A Bíblia diz: fazei discípulos de todas as nações. Fazei discípulos de todas as nações. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações. Ensinando-os, né, a guardar todas as coisas que eu vos tenho dito. Estarei com vocês todos os dias da vossa vida, até a consumação do século. Jesus assegura, né, que Ele vai estar nos ajudando, caminhando conosco nesta ida. Nós temos um outro texto muito significativo para nós, para esse momento, né? Que é Atos 8. Atos 8 fala de alguém que entendeu e respondeu à altura ao chamado de discipular, que foi Filipe. Filipe, um dos diáconos, né, a Bíblia diz que um dos 7, né? E aí ele vai estar, né, ele serve como diácono, mas agora quando vem a dispersão, e a Bíblia no capítulo 8, no início, fala da ação ainda, né, do Paulo sem Cristo, que logo no início do capítulo 8, primeiro, versículo 1 diz: e também Saulo, né, até então Saulo, consentiu na morte dele, que é Estevão, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia e de Samaria, exceto os apóstolos. E aí vai falando e vai chegar até Filipe, que é no partir do verso 5. A partir do verso 5, então, a Bíblia vai dizer: e descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Como ele responde adequadamente, Filipe? Ele é escolhido inicialmente para ser um dos diáconos, agora ele é um evangelista, ele compreende a mensagem no todo, a mensagem plena, e ele recebe também a capacitação de Deus. Ele reconhece que tem sim a presença de Jesus, o auxílio de Jesus, como ele prometeu, e ele vai fazer essa grande obra. Mais à frente, então, no verso 25, nós vamos encontrar agora Filipe indo pregar, né, indo ensinar e fazer agora mais um discípulo, que é o eunuco, o tesoureiro-mor da rainha de Candace, da Etiópia, né? Que diz a Bíblia para nós, vai descrever aqui no capítulo 8, que eles voltaram para Jerusalém, né, de Samaria, eles voltaram para Filipe e os companheiros dele, mas agora o Espírito Santo de Deus, né, o anjo, diz a Bíblia que o anjo do Senhor vai e fala a Filipe, dizendo: levanta-te, vai ao lado do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E ele levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, né, que era a festa anual dos judeus,
regressava e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E disse o Espírito a Filipe: ajunta-te, né? Chega-te ao carro. E correndo Filipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: entendes tu que lês? E a resposta é que como poderei entender se alguém não me explicar? Porque o homem natural, ele não conhece as coisas do Espírito. A Bíblia diz para nós na carta aos Romanos. O homem espiritual, ele entende. Mas o homem natural, ele ainda não entende. E é preciso, então, que alguém espiritual explique para ele. E aí agora o Espírito Santo que entra em ação, ele começa a gerar e revelar o entendimento que a pessoa precisa. Assim aconteceu. E Filipe, a Bíblia diz aqui no texto, não vou me deter, lendo, que ele começou, né, a falar, né, a explicar as Escrituras, né? Ele estava lendo o livro, a parte do profeta Isaías, e ele vai, né, justamente esclarecer para ele de que o que Isaías havia escrito, a profecia ali, era sobre Jesus Cristo, que havia morrido na cruz, ressurgido no terceiro dia. E ele, então, culminou na conversão desse etíope e no seu batismo também. Ele é privilegiado, né? Filipe vai entender. Depois nós encontramos em Atos 10, meus irmãos, também um outro exemplo de resposta, de entendimento e resposta ao que Jesus mandou para todos nós fazermos, né? Que é fazer discípulos de todas as nações. Que é Pedro. Pedro vai estar pregando a Cornélio, e de uma forma muito especial, né, o texto vai falar para nós como que Pedro vai, né, quebrar as suas barreiras religiosas e vai estar anunciando, né, àquele homem gentio a palavra de Deus, e vai reconhecer, né, que o Evangelho é para todas as pessoas, é para todas as nações. Ele vai afirmar nesse texto dessa forma aqui, né? E a gente vai então andando, entendendo, né, que é muito importante o ser humano entender, aceitar e viver nessa atmosfera que Deus tem para cada um. Viver o evangelho da graça de Deus, viver a vida que nós chamamos vida cristã, vida em Cristo. Quando estive lá na divisa da Bahia, no primeiro ministério meu, no campo missionário, quando nós voltávamos da igreja, eu via sempre um senhor sentado o banco dele era um pedaço era uma tora que foi cortada e virou banco, como acontece muito no interior, né? Uma árvore aí média é cortada e faz-se banco, cortando aqueles pedaços, e ele ficava sentado ali na calçada. A casa era janela e porta para a rua, né? Como até Itaboraí tinha, hoje não tem quase mais, né? Mas as cidades antigas, as casas eram assim, né? A porta da sala sai direto para a rua e a janela também, né? Então, era dessa forma, lá em Pedra Azul. E eu disse: Rosinda, eu tenho que vir aqui evangelizar esse senhor, porque ele parece uma pessoa tão triste, aquele senhor. E no dia determinado lá que Deus deixou, como eu saía toda semana, né, durante a semana, fazendo estudo bíblico, oferecendo estudo bíblico, né, visitando as famílias mesmo, eu passei ali e falei: a primeira casa vai ser aquele lá. Aí parei lá, cumprimentei, a filha dele veio, ele morava com a filha, ele já é um senhor aposentado, já, bem idoso, e ela costureira. Ela parou lá a máquina dela, veio, me atendeu,
e eu pedi licença, se podia falar um pouquinho com eles me receberam muito bem. E eu ofereci o estudo bíblico, e ela disse, não, pode sim, só pode marcar. Falei, tá bom. E aí marcamos, e eu fazia aquele estudo no Evangelho de João, os passos, né, aqueles passos. E assim, fizemos o primeiro estudo. Foi tudo certo. Fizemos o segundo. Aí no segundo, coloquei já o plano de salvação e disse para ele, se, uma vez que ele entendeu o primeiro, o segundo, se ele queria fazer a decisão. Ele fez a decisão. Os milagres acontecem. Ele fez a decisão. E ele fumava fumo de rolo. E ele fazia o cigarro dele de palha com fumo de rolo. E ele tinha uma sacola com fumo de rolo, com a palha, com o isqueiro, né? O cachimbo, toda aquela parte ali, que tanto palha como cachimbo, era um kit. Né? E ele naquele... Né, ele usava a barba grande, e é o seu Ulisses. Isso já tem uns 40 anos quase, né, irmãos? E aí foi embora. Nós oramos ali, ele entregou a vida a Cristo, nós fomos embora para voltar na outra semana, que era um por semana. Quando eu voltei, então, na terceira semana, a filha dele veio me receber sorrindo, muito sorrindo. E logo ele veio. Era outra pessoa, irmãos. Era outra pessoa. Ele tinha nascido de novo mesmo. Ele estava com a camisa limpinha, passadinha, totalmente diferente da camisa e a calça que ele usava antes. Ele tinha feito a barba, então ele estava totalmente diferente, porque ele usava barba. Ele estava penteado, que ele não estava penteado antes. Era uma outra pessoa, nova criatura. E a esposa dele, a filha dele veio, pastor, meu pai é uma outra pessoa. E aqui em casa também. Não tem mais cheiro de cigarro, de fumo de rolo, de nada. E ela falou que não tinha fedor. Não tinha mais fedor em casa. E ele falou assim, pastor, o senhor quer ver uma coisa? Eu falei, sim, o senhor quer mostrar? Ele mandou eu entrar, e antes ele já tinha me mostrado o quarto dele, que ficava o quarto, e a sacola pendurada na parede, o kit dele. Não tinha mais kit, irmãos. Não tinha mais kits. O quarto estava arrumadinho. E ele disse, olha, já joguei fora a sacola. Eu falei, graças a Deus por isso. Oramos ali, fechamos o estudo e ele ficou salvo. Apelei o coração da filha, ela não quis aceitar Cristo, irmão. Ela viu o milagre do pai, ela testificou, mas ela disse que ia deixar para depois, para mais tarde. Falei, então, tudo bem, é com a senhora, mais tarde. A diferença que a gente vai encontrar na caminhada, e a gente precisa respeitar. Para terminar, em último lugar, meus irmãos, respondendo ao chamado discipular, entendendo que é pelo poder de Deus. É pelo poder de Deus. Não há outro aspecto. Romanos 16 e 17, Romanos 1, 16 e 17, não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. É o poder, é da onde vem a nossa palavra, né? Dinamite, dínamos. Esse poder aqui no original, dínamos, vem dar também a origem à nossa palavra conhecida, dinamite. É o poder de Deus, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Também dentre as pessoas que já encontrei na minha caminhada, irmãos, havia um também lá no início do ministério, que a gente guarda muito,
que era o Antonier, uns 2 metros de altura, mais ou menos, e ele gostava do budismo, ele seguia o budismo. E ele viajava aqui, a América do Sul toda, vendendo pedras de ouro, né? As pepitas de ouro que tirava lá. De Minas Gerais ainda tem muito isso. Tá? Ainda tem isso aí. E ele então viajava, e ele aproximou, e começamos então a conversar, e ele me contava as histórias das viagens dele. Ele contava sobre o budismo, e então ele me deu aula de budismo, em relação aos mantras, em relação às meditações, né, o que via na meditação. Tá? E como ele saía de um lugar para outro na meditação. Tá? E por aí afora, muita coisa. De forma que me deu um trabalho, mas ele entendeu o Evangelho. Eu combinei com ele para estar indo lá e que eu ia... Ele estava interessado, ele queria saber também do Evangelho, da Bíblia, porque ele conhecia outro caminho. E ele conheceu. E ele foi uma pessoa sincera. Demorou um pouquinho, mas quando ele entendeu, ele abriu o coração e ele aceitou a Cristo, e eu batizei ele, consegui batizá-lo, 2 metros de altura, de forma que ele foi uma bênção. Ele tocava nos bares lá da cidade, ele tinha muita amizade. E aí, quando esse rapaz começou a vir para a igreja, quando ele aceitou a Cristo, ele começou a trazer os companheiros dele, irmãos. As amizades dele começaram a vir para a igreja. E agora o violão que tocava lá nos bares, tocava na igreja. Deus abençoando a gente também com a parte da música, que a gente também tinha necessidade. Eu cheguei lá, recebi uma lista que tinha 17 membros na igreja. Eu fui atrás dos 17, achei 11. Achei só 11. E aí começamos com os 11. Um ano de trabalho, nós fomos para 32. Aleluia. O batistério estava seco, rachado. Eu tive que mandar consertar o batistério e começamos a molhar o batistério, batizar. Aí ele ficou bom. Glória a Deus por isso, irmãos. E eu viajava 200 quilômetros de distância todo mês, uma semana, para outra cidade, para poder dar assistência à igreja em Salto da Divisa, na divisa mesmo da Bahia. Era só atravessar o Rio Jequitinhonha e já estava na Bahia. Aí nós íamos sair de manhã para chegar lá à noite, ficava uma semana e voltava. E Deus foi abençoando, né? Porque você vai estar respondendo ao chamado de discipular. E o Senhor está conosco mesmo. Em Gálatas 6,17, a Bíblia também vai dizer para nós... Obrigado, Kézia, você está realmente ótima, eficiente. Desde agora ninguém me inquiete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus. Quem fala isso é um Paulo, que antes era Saulo de Tarso, né? Agora é Paulo, que conhece esse poder do Evangelho, o dínamos, que ele vai afirmar, né? Que o Evangelho é o poder de Deus. E ele vai estar deixando para nós 13 cartas, né? No Novo Testamento. Ele vai... E outras que ele deixou, parece que perdeu. Mas as que ficaram canonizadas estão aqui, para nós deleitarmos com a experiência também que ele passa para nós, de alguém que responde ao chamado de discipular. Atos 4,12, também é um texto muito conhecido para nós, que diz que em nenhum outro há salvação, né? Nenhum outro nome há dado entre os homens que possam ser salvos. E nós podemos então nos situar bem. E finalizando o texto, irmãos, em Efésios 1, de 3 em diante,
Efésios, obrigado, que já está aqui. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa. (14) O qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Nós, então, temos esse privilégio, nós temos esta oportunidade sem igual de vivermos a vida em Cristo Jesus. E lembrar todos os dias que nenhuma escolha se compara a esta escolha. Nenhuma decisão se compara a essa decisão. Essa é a condição que o ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, precisa viver. Por isso, nesta noite, abra o seu coração, o seu entendimento, peça a Deus para te dar o entendimento que você precisa, para que você o aceite como seu Salvador pessoal. Você possa declarar a sua fé hoje, nessa noite, em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Porque é nessa condição que Deus quer que você viva, que nós vivamos. E você vai notar, vai usufruir, então, de uma vida que vai ser muito especial, totalmente diferente, porque é realmente um novo nascimento. E em Jesus nós temos essa oportunidade. Hoje nós temos essa oportunidade. Hoje temos essa oportunidade. Amanhã nós não sabemos. Por isso eu quero orar por você. E nós temos aí no banco uma ficha, sempre uma ficha, que é intitulada Minha Maior Decisão. Eu recebi uma essa semana de uma decisão. Hoje ela não pôde vir, mas breve ela vai vir para ser apresentada à igreja. E assim tem acontecido. Vidas que entenderam a mensagem do Evangelho, a mensagem de poder. No banco, então, tem essa ficha, você pode preencher, pode pegar, ler. Tem uma oração, Minha Maior Decisão, e você pode, então, concordar com esta oração, modelo, preencher os dados, fazer chegar até nós, através da recepção, de alguém conhecido, para que a gente possa estar te ajudando
nessa caminhada de discipular, de discípulos. É isso que nós desejamos, para que você usufrua desse bem maior, que é uma vida em Cristo Jesus. Fique muito à vontade. Né? Você que tem frequentado, deseja filiar-se à igreja, também preencha essa ficha, colocando aí a decisão certa, né? Tornar membro, e nós vamos estar, então, fazendo contato. Esse é o primeiro contato, tá? A gente nem aqui, né, dificilmente a gente manda, pede, né, levantar a mão, vir à frente. A gente faz o apelo para que você, cada pessoa, entregue a sua vida a Jesus, mas que você, diante de Deus, possa examinar e tomar a decisão tocada pelo Espírito Santo. E assim, então, faça esse contato através da ficha, que a gente vai ajudá-lo nessa caminhada de fé, caminhada especial, preciosa, que todos nós precisamos fazer. Amém? Deus seja louvado. E vamos, então, orar. A equipe de louvor vai nos ministrar, para a gente estar finalizando o nosso encontro nesta noite. Pedir que os irmãos estejam guardando aí as informações. As informações dadas. Agradecer também ao atendimento dos irmãos, das solicitações que foram feitas, das doações para o jantar de sábado. Obrigado aos irmãos. E vamos estar trabalhando, orando, para que no próximo sábado, na quarta-feira, estejamos aqui também às 19h30, que é dia de culto. E no sábado, a partir das 19 horas, mas a igreja, por favor, vamos chegar aqui por volta das 18, até no máximo 18h30, para receber nossos convidados e participar de toda a celebração da melhor maneira. Tá bom, irmãos? Vamos assim, em nome de Jesus.